Olá, sétimo ano, salve, salve, tudo tranquilo, tudo bem com vocês? Queridos, a aula de hoje, tá? A gente vai falar para vocês, né? A nossa aula de hoje vai tratar de números racionais inteiros, tá? Nós vamos trabalhar com números racionais inteiros. Ou seja, o que são números racionais? Alguém lembra aí o que são números racionais? Todas as vezes que a gente fala em números racionais, a gente tem que lembrar de frações, tá bom? Porque números racionais são números escritos na forma de fração. Tranquilo? Ok. O livro de vocês, ele não tem, tá, muitas definições, exemplos, tá, de números racionais. Então, eu peço que vocês depois possam estar dando uma olhada aí, tá, na página 56, que trata a respeito de números racionais. Numa outra oportunidade, a gente vai estar passando aí algumas outras informações necessárias para vocês em relação a esse assunto, conforme for em PDF, tá? Mas isso aí eu vou fazer uma análise antes para ver se realmente a gente precisa, né, desses conhecimentos aí em forma de PDF, tá? Porque a gente tem que atentar para o que o livro está nos fornecendo, tá? Então a gente vai procurar utilizar as informações que estão no livro, melhor dizendo. E aquilo que eu ver que precisa de um certo conhecimento a mais, né? A gente vai estar passando essas informações para vocês em PDF, mas isso eu vou ver com calma, tá bom? Então olha só, esse assunto ele não tem muito segredo, tá? Falar de números racionais é falar de frações. Frações é um assunto que nós já vimos, né, no nosso sexto ano. Só que qual é a diferença das frações do sexto ano para as frações, ou seja, para os números racionais do sétimo ano? Qual a diferença? É que lá no sexto ano nós trabalhávamos com os números naturais e aqui no sétimo nós vamos trabalhar com os inteiros, ou seja, com os valores que possuem sinais, né? Valores positivos e valores negativos, tá? Então, tudo que nós fizemos lá no sexto, em relação às operações, nós vamos fazer aqui no sétimo. Nós vamos adicionar, nós vamos subtrair, nós vamos multiplicar, nós vamos dividir, nós vamos potencializar, nós vamos racionalizar, mas com racionais inteiros, tá? Ou seja, com valores que vão possuir sinais positivos e negativos. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Por exemplo, lá no sexto ano, a gente tinha uma adição de números racionais. 1/3 mais 2/3, né? 1/3 mais 2/3. Os denominadores são iguais. Por serem iguais, eu conservo o meu denominador, no caso 3, e somo os meus numeradores, não é isso? 1/3 mais 2/3, eu vou ter 3/3. 3/3 nada mais é do que 3 dividido para 3, né? 3 dividido para 3 a gente sabe que é 1. Então o resultado dessa adição de números racionais naturais, 1/3 mais 2/3, vai resultar em 1. Só que trabalhando com os inteiros, né, a gente pode ter uma adição, digamos, de 1/3 mais menos 2/3, por exemplo.
tá? Então percebam que já apareceu sinais aí. E é com isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, olha só, o livro de vocês, a priori, a gente não vai entrar nas operações. A gente vai trabalhar apenas as definições, os exemplos. A gente vai tentar entender primeiramente o que é um número racional, né? A forma de representar, enfim. A gente vai deixar essas operações lá para frente, um pouquinho para frente, não vai demorar tanto a gente estudar sobre elas, mas a priori a gente vai fazer, né? A gente vai obter esse conhecimento, tá? Sobre conceitos, definições, exemplos, essas coisas, para que a gente possa ter um melhor desempenho lá na frente. Então, olha só, no livro de vocês, na página 56, a gente tem aí números racionais, volto a falar, tá? Vocês têm um conceito, né? Que nesse capítulo nós iremos estudar relações em frações, números decimais, né? Porcentagens, que a gente sabe também que as porcentagens elas podem ser transformadas em números racionais, né? Enfim. Então aí, num outro pontinho aí do livro, está dizendo assim, frações e seus significados. Aí a gente diz, o livro diz, no caso, as frações podem ser entendidas de diversas maneiras, cada uma com suas características e suas aplicações. Vamos ver em detalhes alguma desses significados. Então, frações como parte de um inteiro, tá? Então, olha só, diz assim, Débora desenhou uma figura em uma malha triangular e coloriu algumas de suas partes. Então, vocês podem ver no livro de vocês que existe uma malha, né? E que nessa malha aí existe uma figura que foi desenhada pela Débora e que a Débora pintou algumas partes dessa figura, né? Então diz o seguinte, a figura desenhada por ela representa um inteiro, tá? E a parte colorida de roxo pode ser representada por meio de uma fração. O denominador indica em quantas partes iguais a figura está dividida, né? O denominador indica em quantas partes iguais a figura está dividida. No caso 16. E o numerador indica a quantidade de partes coloridas de roxo. No caso é 6. Nesse caso a fração nos dá a ideia de parte de um inteiro, ou seja, 6 está para 16, né? 6 sobre 16. É uma fração, é um número racional, né? A gente tem aí numerador e denominador, né? Que são os elementos de uma fração, tá? Então, vamos supor, você tem uma maçã, você pegou essa maçã e dividiu ela em 4 partes. Dessas 4 partes que você dividiu, você comeu 2. Como é que você representa, então, o que você comeu? O 2, que foi a quantidade de pedaços no qual você ingeriu, você comeu, né? Sobre ou está para, o correto é falar está para, porque se trata de uma razão. É um assunto que nós vamos ver, né, mais lá na frente, né? Com o passar dos meses aí, nós vamos estar falando aí de razão, que nada mais é do que uma fração. Então, as 2 partes que você comeu, das 4 partes que você dividiu a sua maçã. Então, o seu numerador, ou seja, o valor que fica em cima, né, é o que você comeu.
E o que fica embaixo é a quantidade de partes que você dividiu o seu todo, o seu inteiro. Eu acredito que isso aí vocês devam estar lembrados. Que a gente trabalhou isso aí muito, né? Ano passado. Ah, professora, foi ano passado, né? Já tem praticamente um ano. Tranquilo. Mas eu tenho um conceito. E eu sempre falei para vocês a respeito desse conceito. Não só para vocês, como para qualquer outro aluno ou... Independente de ser aluno ou não, eu costumo dizer que tudo aquilo que nós aprendemos, nós não esquecemos. Então pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente aprendeu é para a vida toda, né? Agora, aquilo que a gente decora, certamente nós iremos esquecer. Então, tenho certeza que vocês não decoraram, vocês aprenderam, né? Para isso, a gente trabalhou muito em relação a essas situações aí. Então, olha só, o valor que está em cima, voltando ao que eu estava dizendo, é o que foi consumido, né? É o que foi utilizado. E o valor que está embaixo, ou seja, o meu denominador da fração, é em quantas partes o meu todo ele foi dividido, tá? Então, no caso aí, a Débora, ela pegou essa malha, né? E a gente viu que ela dividiu ela em 16 partes. Mas dessas 16 partes, ela só utilizou 6, né? Pelo menos é essa informação que o livro de vocês nos passa. Essas 6 partes que ela utilizou, ela pintou de roxo, para indicar que foi usada, né? Que ela fez uma certa utilização da mesma, tá? Então, pessoal, fração é isso, né? Números racionais é isso. É quando você pega um todo, né? Um inteiro, melhor dizendo, você divide e você vai utilizar algumas partes daquilo que você fez a divisão. Eu posso utilizar o inteiro, se eu quiser? Todo? Pode. Pode, tranquilamente, pode. Você pode, por exemplo, comprar uma barra de chocolate e comer ela todinha. Assim como você pode pegar a mesma barra, dividir em 2 partes, comer uma parte pela manhã e a outra à tarde. Isso aí vai de cada um, do gosto de cada um, né? Da vontade de cada um, tá? Bom, então vamos lá. No livro também fala de fração como razão. Lembra do que eu falei ainda há pouco sobre razão? Que é um assunto que a gente vai tratar lá mais para frente? Pois é. O que muda? Apenas o nome dos termos, tá? Que lá na razão a gente não vai chamar numerador e nem denominador. Nós vamos chamar de antecedente e consequente. Na razão, nós chamamos o numerador de antecedente e chamamos o denominador de consequente. Antecedente, por que antecedente? Porque vem antes, né? Ou seja, o seu numerador ele está antes do seu denominador, tá? Mas isso aí é uma outra, a gente vai deixar para ver lá na frente. Só estou antecipando porque aqui no livro está falando e às vezes a gente está olhando aqui, lendo e diz, mas o que é razão? Né? Então a razão dentro da matemática nada mais é do que uma fração, só que com uma verte diferente, tá? Então, olha aí, aproveitando o desenho que a Débora fez, podemos compreender também a ideia de fração como razão. A razão 6 está para 16 estabelece uma relação entre a quantidade de partes em que a figura foi dividida e a quantidade de partes pintada de roxo. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? 16 é a quantidade que o todo, que o inteiro foi dividido. E 6 foi aquilo que foi consumido do que foi dividido. Tranquilo?
Bom, embaixo nós temos aí fração como quociente de uma divisão. Gente, quando você escreve em forma de fração, é porque algo foi dividido. Você tem uma bala, né? Não é aquela de revólver não, tá? É um bombom. E a partir do momento que você coloca esse bombom aí na tua boca e você começa a mastigar, você está dividindo em vários pedacinhos. Se você for querer representar, aí você vai te dar um trabalhinho, né? Você vai ter que tirar tudo que está aí mastigado e contar aí pedaço por pedaço, aí vai dar trabalho, né? Claro que a gente não vai fazer isso. Mas se a gente pega como exemplo que eu dei anteriormente da maçã, né? Você pega a maçã, cortou ela em 4, consumiu 2 partes, então você já tem uma divisão. Você comeu uma parte das 4 que você dividiu. Então, fração é divisão. Por isso que ele fala fração como quociente. Quociente nos lembra divisão. Nós estamos dividindo alguma coisa, tá? Então, olha só, a fração também pode ser relacionada à divisão. Veja como o Diogo fez essa representação, né? Essa relação numerador corresponde ao dividendo e o denominador ao divisor. Então aí o Diogo pegou 6, está para 2. Ele dividiu 6, vamos supor que ele tinha 6 bombons, e desses 6, ele dividiu para 2 pessoas. Então, cada pessoa recebeu 3 bombons. É uma fração na qual ele representou 6 sobre 2, 6 está para 2, e que não deixa de ser uma divisão, né? Bom, lá no 6º ano, a gente viu que existe 3 tipos de frações, né? Só para relembrar: fração própria, fração imprópria e fração aparente. O que é uma fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador. 1/3, por exemplo, é uma fração própria. O número 1 é menor que o 3, que é o denominador. Uma fração imprópria é aquela em que o numerador é maior ou igual ao denominador. 5/3 é uma fração imprópria, o 5 é maior que o 3. Fração aparente é quando o numerador ele é múltiplo do denominador. 9/3. O 9 é múltiplo de 3. 3 vezes 3 é 9. Isso é uma fração aparente. Além dela ser aparente, ela também é imprópria, né? Porque o numerador é múltiplo, ou melhor, o numerador é maior que o denominador. Tá? Aonde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? É que não dá para a gente falar de números racionais sem antes ter o conceito de frações, os tipos de frações, para que você possa entender melhor. A matemática, ela não é solta, ela é interligada, tá? É uma coisa dando sequência a outra coisa, não é solto. Então, eu preciso do conhecimento anterior para que eu possa ter conhecimento do que está sendo trabalhado. Tá? Então, a priori é isso. A gente vai ficar
com essas informações, a gente vai passar aqui agora uma atividade para vocês referente a essa definição, a esse conceito de números racionais, tá? Para que a gente possa então entrar, né, nas resoluções, nos desenvolvimentos, nas operações de números racionais inteiros. Então a gente precisa então verificar como é que está essa base aí, né? Fazer essa revisão aí para que a gente possa de fato entrar no conteúdo propriamente dito, tá? Então eu peço que vocês anotem, por favor, as questões que eu irei falar para vocês fazerem referente a números racionais do livro de vocês, tá? Para relembrá-los, para testar aí, para ver como é que está esse conceito aí de fração, tá? Então vamos fazer esse exercício aí, tá? Bem simples. Então olha lá, pessoal, página 57 do livro de vocês, página 57, questão 1, questão 2, questão 3, tá? Questão 4, questão 4, não façam assim, com a 5 é a resposta pessoal. Questão 6, tá? Questão 7, tá? Depois, vocês irão para a página 59, página 59, questão 8, questão 9, questão 10, questão 11, só essas mesmo, pessoal, tá? É só para a gente relembrar, tá ok? A gente vai relembrar, né, essas informações aí, para que depois a gente possa entrar nas operações com números racionais. Aí quando a gente entrar nas operações, a gente já vai estar trabalhando com números inteiros, tá bom? Mas antes disso, a gente vai fazer esse teste aqui para relembrar, né? Para a gente ter noção do que nós iremos nos deparar no nosso próximo encontro, né? Então, olha só, só repetindo, tá? Página 57, nós vamos fazer da primeira questão até a 7ª questão, com exceção da 5ª. Não é para fazer a 5ª questão da página 57. Nós vamos fazer a primeira, a segunda, a terceira, a 4ª, a 6ª e a 7ª. Daí nós vamos passar para a página 59. Nós iremos fazer a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª, somente, tá bom? Bom, eu espero que vocês, tá, possam aí fazer essa atividade aí tranquilamente, tá? E sucesso, tá bom? E no nosso próximo encontro a gente vai fazer a correção das mesmas e dar início ao nosso conteúdo. Tá ok, pessoal? Então,
Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Estudem, não deixem acumular assunto, né? E até a próxima, se assim Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.